Bem-vindos no poderoso nome de Jesus a mais um estudo bíblico. Amém? Hoje, amados, nós vamos falar sobre salvação. Porque muitas vezes nós ouvimos falar sobre salvação, mas a nossa mente, ela não compreende o que é realmente a salvação e o que significa a salvação verdadeiramente. Porque nós, amados, depois que o homem caiu lá no jardim do Éden, para vocês terem uma ideia, o nosso intelecto humano, a nossa inteligência, ela foi desfocada, diminuída, reduzida, quase nada. Nós nos tornamos um ser irracional. Para você ter uma ideia, quando Adão ele estava com Deus, Adão andava em santidade, todo animal que o Senhor criava, ele trazia diante de Adão e Adão dava o nome segundo a característica. Ele olhava assim e já dava o nome de acordo com aquele animal. Tanto é que você vê que quando o Senhor apresentou Eva, sua mulher, ele interpretou numa sabedoria tremenda. E ele disse: verdadeiramente esta é carne da minha carne e osso do meu osso. Então, o intelecto que ele tinha era um intelecto muito avançado. Depois da queda, o ser humano teve uma redução muito grande do seu intelecto, da sua inteligência. Para você ter uma ideia, os homens que já viveu nessa terra ou que vive hoje, que são considerados mestres, cientistas, eles não têm nem 4% da, do QI que o ser humano na presença de Deus tem. Então, aquele que tem um pouquinho mais, ele já é considerado um cientista, um inventor, né? Como o Einstein, o Tesla e assim por diante. Então, amados, a tendência nossa é cada vez mais a nossa mente ser cauterizada pela tecnologia, cauterizada pelas redes sociais. Cada vez o ser humano, em outras palavras, vai perdendo inteligência. E cada vez mais o ser humano vai se afastando de Deus. Amém? Então, muitas vezes nós ouvimos a palavra salvação, mas nós não temos aquela convicção verdadeira do que é a salvação. Amém? Pense nisso. Isso lhe diz respeito mais do que todos os outros objetos tomados em conjuntos pelos quais o mundo inteiro está em busca. Então você vê que a salvação, ela tem que ser entendida na nossa mente, no nosso coração, como algo mais desejável que tudo aquilo que se pode desejar neste mundo. Tem que ser algo de uma tremenda importância para nós. E muitas vezes nós observamos, amados, que nós não temos dado essa importância ao que se diz a salvação. Amém? A salvação vale 1000 vezes mais do que a saúde do corpo, em comparação com o qual os homens não se consideram o dinheiro um objeto, e pela esperança de recuperar a saúde, eles esbanjam ouro e dinheiro. Então você vê que o ser humano, ele considera a saúde um bem maior, o bem mais importante. Mas na verdade, o bem mais importante é a salvação. Então o homem, ele considera a coisa mais importante que o homem considera hoje é a saúde, porque sem saúde ele não pode usufruir de nada, e depois da saúde o homem dá mais valor ao dinheiro. A saúde porque ele sabe que se não tendo saúde, ele vai ter que gastar todo o seu dinheiro às vezes para tentar ter um pouco mais de saúde, né? Mas você vê que não está entre as prioridades do ser humano a salvação. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz em João, capítulo 12, no versículo 26. Se alguém me servir, diz o Senhor, meu Pai o honrará. Ele coloca um homem muito acima dos mais altos objetos de ambição da terra. Ele lhe dá
um reino maior do que o reino terreno. É do agrado do vosso Pai dar-vos o reino, mesmo o reino dos céus. E em Romanos 5,17 diz assim: os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Cristo Jesus. Amém? Então você vê que o que nos aguarda é algo muito além das coisas aqui na Terra. Você vê que o ser humano, Deus escolheu o ser humano e Deus ama o ser humano e Deus quer que o ser humano alcance a salvação. Para quê? Para que ele venha reinar no reino eterno. Você vê que o Senhor, ele não quer que você seja apenas servos, não. No reino celestial, o Senhor quer que você reine com ele. Olha para você ver que coisa preciosa. E muitas vezes, amados, nós não damos importância à nossa salvação eterna. Muitas vezes nós não nos preocupamos em zelar e manter a nossa salvação. Amém? Esse é o reino glorioso. Não está localizado em alguma era futura. Mas João, escrevendo às 7 igrejas na Ásia, no primeiro século da graça cristã, declarou que Cristo, Jesus, e é a testemunha fiel, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue. E está escrito também em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, 6. Nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Então você vê que o Senhor Jesus, quando ele veio na terra, ele derramou o seu sangue precioso para nós, ele quer nos fazer sacerdotes para viver com Deus no reino celestial. Então você vê que o Senhor morreu por nós para que nós venhamos a ter uma herança no céu também com Cristo Jesus. Porque uma vez que nós nos tornamos filhos de Deus, a palavra de Deus diz que nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo. E se Cristo é rei, então nós teremos uma parte desse reino pela graça e pela misericórdia, amados, que custou o sangue do próprio Deus. Amém? Então você vê que a salvação é algo muito mais importante do que muitas vezes nós temos dado importância. Talvez nós não tenhamos zelado da nossa salvação quanto devemos. Amém? Como visto novamente neste belo livro de símbolos, na própria abertura do plano de redenção, os lavados pelo sangue celebram os louvores a Deus com um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque morrestes e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. Para o nosso Deus nos fez reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Apocalipse 5, 9, 10. Amém, amados? Então o Senhor Jesus, depois do arrebatamento, quando ele levar aquele que estiver em santidade e arrependimento, amado, seja bem-vindo, irmão David. O Senhor, ele virá reinar no milênio e ele vai trazer os seus eleitos, os seus escolhidos, para reinar com ele. Amém, amados? Então você vê que a salvação, ela não é, muitas vezes, aquilo que a gente pensa, que é somente entrar no reino dos céus. Mas é entrar no reino dos céus e também ser herdeiros com Cristo de um reino, é reinar com o Senhor, é ser reis no reino dos céus com o Senhor Jesus. Por isso que o Senhor Jesus, ele é o Rei dos Reis. Amém, amados?
Ele é o maior rei de todos os reis. E nós também seremos reis abaixo dele no céu. Ele será o rei dos reis. Porque haverá reinos no reino celestial. Amém? Aleluia. E Pedro chama a igreja de Deus de um sacerdócio real, ou seja, um sacerdócio de reis. Então você vê que o Senhor revela muito claro para seus servos que quando nós estivermos no reino celestial, nós reinaremos com Cristo. Amém, amados? Todos os que vivem em pecado são escravos de suas próprias concupiscências e não são capazes de governar a si mesmos. Mas a salvação nos faz reis no governo sobre nós mesmos, sobre as nossas paixões, apetites e desejos. Em Romanos, no capítulo 5, no versículo 17, diz assim: os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Amém, amados? Aquele que governa o seu próprio espírito é maior do que aquele que toma uma cidade. Provérbios 16, 32. Então você vê que nós, amados, já a partir do momento que nós recebemos o Senhor Jesus, a partir do momento que nós, amados, passamos a andar em santidade e obediência a Deus em arrependimento profundo, nós já passamos a reinar em vida aqui na terra. Por quê? Porque antes de nós sermos libertos do pecado, nós somos escravos do pecado. E uma vez escravos do pecado, escravo não pode reinar. Não é verdade? Um escravo pode ser rei? Não, um escravo ele é submisso. Então uma pessoa que ela é escrava do pecado, ela é dominada pelo pecado. Ela faz a vontade de quem? A vontade do pecado. Mas a partir do momento que você se torna liberto do pecado pelo sangue de Jesus, então você já passa a reinar aqui na terra. Por quê? Porque agora você já não é mais escravo do pecado. Mas agora você já começa a reinar sobre o seu corpo, sobre a sua mente, sobre o seu coração, através do Espírito Santo, através do poder de Deus que agora vem sobre você. O problema, amados, é que as igrejas modernas, evangélicas de hoje, elas estão muito preocupadas com dinheiro. Elas estão muito preocupadas em acumular tesouros aqui na terra e elas não ensinam o povo a se libertar do pecado pelo sangue de Jesus, pelo arrependimento, pela santidade. Eles estão muito preocupados em faturar dinheiro, passar a fazer campanhas, fazer pregação sobre votos, envelopes, e não sobra tempo para ensinar o povo a começar o reino de Jesus aqui na terra. A palavra do Senhor aqui ela é bem clara. Ela diz aqui, os que recebem a abundância da graça. Então nós recebemos a graça, o favor não merecido de Deus. E o dom da justiça reinarão em vida. Então, o nosso reino já começa agora. Reinarão em vida por um só, Cristo Jesus. Então, agora já não somos mais escravos do pecado. Porque se agora estivermos sobre a escravidão do pecado, então nós ainda não somos libertos. Se o pecado tem dominado a sua vida, tem dominado a minha vida, então nós não somos libertos, a graça ainda não chegou. Então nós estamos vivendo um falso cristianismo. Mas se você é liberto do pecado, então você já começou a reinar com Cristo. Então o reino de Deus já começa no seu coração. Por isso que você vê que a oração do Pai Nosso diz: venha a nós o teu reino. Então, se o reino de Deus já chegou até você, então você já começa a reinar aqui.
Porque você começa a reinar sobre o pecado, sobre a vontade da carne, sobre o seu próprio espírito. Por quê? Porque agora você é rei com Cristo. Você e Cristo é um só. Então agora o reino de Deus passa a ter a prioridade. Então agora precisamos valorizar a salvação que nós aprendemos que foi comprada pelo sangue do próprio Deus. Amém? A salvação também nos coloca em um triunfo real sobre todos os elementos deste mundo. Então você vê, se nós já estamos em Cristo, então nós reinamos sobre todos os princípios deste mundo, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, nós reinamos sobre eles. Por quê? Porque essas coisas já não nos atingem. Nós já não submetemos às coisas desse mundo, porque não fazemos parte do reino deste mundo, mas já passamos a fazer parte do reino celestial. Sobre o pecado. Então, nós passamos a reinar sobre o pecado. Então, o pecado já não pode nos dominar. Nós já precisamos, então, nos arrepender e deixar o pecado. E sabermos que nós temos o poder do sangue de Jesus. Porque lá em Apocalipse está escrito: e eles venceram pelo poder do sangue do Cordeiro. É esse poder que nós temos hoje. O poder de nos limpar, o poder de os nossos pecados ser purificados através de um verdadeiro arrependimento e através da nova conduta que nós passamos a viver, que é em santidade, separados para Deus. Porque você vê que agora nós participamos da família real de Deus. Você já viu, por exemplo, um rei andar no meio do povo, pegar ônibus, andar na rua? Não, amados. Um rei vai viver na realeza, não é verdade? Então, se nós somos reis, começamos o nosso reinado aqui na terra, no reino de Deus, então nós não podemos ir lá aonde o pecado reina, aonde o pecado está dominante. Não, porque agora nós fomos separados para viver com Cristo no reino de Deus. E a palavra do Senhor diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Ser de santos, porque eu sou santo. Então, para nós estarmos reinando com Cristo, a santidade tem que fazer parte da nossa vida. Porque se nós não tivermos santidade no nosso viver, então nós somos rebeldes. Então nós não somos do reino de Deus, somos contrários ao reino de Deus. Aí nós já somos considerados que anticristo. Amém? Porque somos contrários ao que o Senhor Jesus pregou, que o evangelho é do Senhor Jesus. Amém? E sobre o próprio diabo, que afirma ser o governante da terra. Então você vê que a partir do momento que nós passamos a reinar em vida aqui com Cristo, então nós já não temos mais o domínio do diabo sobre a nossa vida, mas nós o dominamos, nós o expulsamos da nossa vida através da santidade, através do arrependimento. Porque a coisa que o diabo mais odeia é um homem e uma mulher de Deus em santidade, ele não chega nem perto. Amém, amados? Porque tem a proteção de Deus, tem a pureza. E o diabo se alimenta do quê? Da impureza, do pecado, da maldade, da vingança, dos sentimentos de inveja. Tudo que é mal alimenta o diabo. Agora, tudo que é bom afasta o diabo. Por quê? Porque tudo que é bom vem do Senhor. Se nós estamos em obediência à palavra de Deus, nós somos aquele soldado armado até os dentes. Então ele não vai querer nem chegar perto. Amém? Então você vê que muitos cristãos, qualquer coisa que acontece, fala: ah, é o diabo. Ele dá um tropeção e já fala que é o diabo que fez ele cair. Se der uma dor de cabeça, ele já fala que é o diabo. Não, se ele realmente não está reinando com Cristo, pode até ser. Mas uma vez que você está reinando com Cristo, amados, essas coisas não é mais o maligno na sua vida, amém? Então, nós temos que entender isso, amados. Que a partir do momento que você começa a andar com Cristo,
Então, se você sentir uma dor, então você vai orar ao Senhor. Mas não tem nada a ver com o maligno. É o que? Às vezes é o seu corpo que já está cansado, às vezes você não comeu, às vezes você não dormiu, mas não tem nada a ver com o maligno. Amém, amados? Então é só orar ao Senhor e o Senhor vai dar o grande livramento, a grande graça da cura. Amém? O mestre da situação da vida, com uma paz que nada perturba e uma fé alegre em Deus, que vê todas as coisas trabalhando juntas para o nosso bem e contribuindo para a nossa felicidade. Então você vê que uma vez que nós, amados, estamos obedecendo o Senhor, nós estamos reinando com Cristo em vida. Então, amados, não pode mais a tristeza dominar nosso coração. Não pode mais a depressão, o desânimo. Amém, amados? Porque isso não faz parte mais daqueles que estão reinando com Cristo. Porque você vê que a nossa vida com Deus começa aqui, começa agora. Através do arrependimento, da santidade, através da separação, através, amados, da nossa comunhão com Deus. Começa aqui na terra. A oração, ler a palavra, nos esforçar, amados, para fazer a vontade de Deus. Amém? Salvação é uma riqueza maior do que todo ouro. Então você vê que a salvação na nossa vida, ela tem que ser encarada como a maior riqueza, o maior presente que Deus nos dá. Amém? Maior que a prata, os tesouros valiosos dessa terra, somados. Um tesouro que nunca falha, uma riqueza tão grande que para o feliz possuidor, cada coisa da terra é comparação reduzida após sujeira. Então, quando nós comparamos o tesouro que é a salvação, a oportunidade que o Senhor tem nos dado de ser participante do seu reino, Ele está nos dando a oportunidade de ser reis com Ele no reino celestial. Quando nós olhamos para isso e nós entendemos, então todas as coisas aqui dessa terra que nós considerávamos importante e valiosa, passa a ser, como diz o apóstolo Paulo, passa a ser esterco. Amém? É assim que o apóstolo Paulo ele denominou. Por quê? Porque antes ele não entendia também. Antes ele perseguia a igreja. Ele tinha o evangelho do Senhor como uma seita, porque ele não entendia. Mas a partir do momento que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Imediatamente ele reconheceu a voz do Senhor. E ele disse: Quem és tu, Senhor? E o Senhor Jesus falou: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Amém, amados? Então você vê que muda a situação. O perseguidor passou a ser perseguido. E ele passou a ter prazer em ser perseguido por causa do Evangelho. Amém? Em Efésios, capítulo 3, no versículo 8, diz assim: Ó, as riquezas insondáveis de Cristo. Amém, amados? Nós não podemos nem imaginar a riqueza que o Senhor Jesus possui nos céus. Nós não podemos imaginar a gloriosa vitória que o Senhor Jesus teve sobre o pecado, como ele é exaltado, ele é magnífico nos céus e quão grande é o seu reino. Amém? Em 2 Coríntios, capítulo 8, no versículo 9, diz assim: Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vocês, se fez pobre, para que pela sua pobreza vocês tornassem ricos. Olha só para você ver que coisa maravilhosa, né, amados? Você vê que esse Rei dos Reis, soberano, o rei que tem o maior reino, o reino é eterno,
né? Você vê que na Nova Jerusalém Celestial, o ouro é tão abundante que o Senhor usa o ouro para fazer passagem, fazer caminho. Aqui nós usamos asfalto. Lá no céu o Senhor usa ouro. Agora você vê a riqueza insondável de Cristo. Pedras preciosas de grandes quantidades, quer dizer, toda a riqueza, toda a beleza do reino de Deus. O Senhor Jesus deixou tudo aquilo e veio nascer numa manjedoura. Veio nascer aqui na terra pobre para nos fazer ricos no reino de Deus. Amém, amados? É muito Amém. precioso. Em Apocalipse 21, no versículo 7, diz assim: aquele que vencer herdará todas as coisas. Então você vê que o Senhor está nos encorajando a não desanimar, porque a vida aqui passa rápido. Muito em breve, se nós mantermos a nossa fé, a nossa santidade, o nosso arrependimento, nos separar para Ele, muito em breve, todas estas coisas serão herdadas por mim e por você. Você vê que é algo assim tão maravilhoso, nós aqui nessa terra, né? Muitas vezes passando dificuldade, não tendo nada, muitas vezes passando grandes dificuldades, de repente, no reino celestial, seremos ricos, seremos reis, reinaremos com Cristo. Então é muito maravilhoso demais. Por isso que muitas vezes, amados, a nossa mente carnal, a nossa mente humana não tem noção do que é a salvação eterna. A salvação eterna é reinar com Cristo, é ser herdeiros da vida eterna e do reino de Deus. Amém? Em Romanos, capítulo 8, no versículo 32, diz assim: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como, como nos dará também com ele todas as coisas? Quer dizer, mais uma promessa, mas Deus não poupou seu próprio filho por amor de nós, para que nós também viéssemos a ser participantes dessa glória com o Senhor no reino celestial. Amém? Então seremos herdeiros com Cristo. Aleluia. Assim ensina a palavra de Deus, e assim dão testemunho todos os que provaram suas maravilhas, reivindicações. Olhe, olhe para trás, para aquela longa linha de santos mártires que, na posse desse grande tesouro, glorificaram nas atribulações e gritaram de alegria em meio a chamas. Então ele está falando assim: olha aquelas pessoas do passado, os mártires. Quando eles entenderam isso, amados, quando seus olhos se abriram e eles entenderam o que é o reino de Deus, eles não se importaram com a morte. Então eles eram lançados na cova dos leões, nas arenas, para serem mortos, mas em vez deles estarem tristes, eles estavam alegres. Eles estavam glorificando a Deus. Muitos, quando colocavam fogo neles, eles adoravam a Deus. E aquelas pessoas pensavam: como pode alguém adorar a Deus indo para a morte? Porque eles entenderam que o reino deles não era aqui, que a vida deles não era aqui, e assim não é a nossa, amados. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Contudo, o que ela poderia oferecer quando oferecia a eles como uma compensação por sua esperança em Cristo, e ali complete o valor eterno, incalculável da salvação. Então, quando eles estavam ali, amados, eles já não estavam nem mesmo querendo viver mais, mas eles estavam querendo ir para o reino de Deus. Amém? Porque eles entenderam o que era a salvação.
aqueles homens entenderam que maravilhoso é estar com Cristo. Uma certa ocasião, quando o Senhor estava na casa de um fariseu, ele estava jantando na casa de um fariseu e eles prepararam o alimento, tudo. E teve um que se levantou na mesa e disse: Feliz é aquele que comer no banquete no reino de Deus. Então o Senhor sempre ele abre os olhos de alguém para que ele venha enxergar um pouco além daquilo que os olhos carnais veem. Todos estavam ali focados naquela refeição deliciosa na casa daquele fariseu. Mas um se levantou e Deus abriu os olhos dele e viu que verdadeiramente será feliz aquele que participar do banquete no reino de Deus. Amém, amados? Então, nós temos que fazer isso. Pedir para Deus abrir os nossos olhos para que nós possamos enxergar o valor da salvação, o tesouro que é a salvação, e pedir para o Senhor também abrir a nossa mente para nós entendermos que entrar no reino de Deus é para reinar com Cristo. É para isso que o Senhor pede para que nós nos preparamos para a sua vinda, porque Ele quer nos levar para o seu reino, para reinar com Ele. Amém? Se então tal riqueza ilimitada, tais bênçãos inumeráveis e tal bem-aventuranças e felicidade infinitas, então todas as interousadas na salvação, quem pode dar o luxo de ser indiferente ao tesouro gracioso? Amém, amados? Então, vamos negligenciar esse tesouro que o Senhor nos deu, que custou o sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Então, nós temos que pedir para o Senhor: Senhor, abra os nossos olhos, faça-nos entender o valor da nossa salvação. Faça-nos entender que no reino de Deus nós seremos reis, sacerdote, nós seremos herdeiros com Cristo, porque se nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus, seremos herdeiros também com Ele. Amém, amados? Então, novamente perguntamos: o que isso significa? Isso significa que a salvação é muito mais do que nós imaginamos ou pensamos. A salvação é algo muito poderoso e nós precisamos, amados, pedir ao Senhor que venha nos ajudar a entender e a valorizar a nossa salvação. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a participação de todos no poderoso nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.